Capítulo 931. A verdadeira escuridão era diferente da luz e das sombras. Sombras existiam em lugares onde a luz era obscurecida ou não podia alcançar. Se a sombra era vasta e profunda o suficiente, as pessoas a confundiam com a escuridão. Mas tudo o que realmente era a ausência de luz. Verdadeira escuridão. Contudo, era mais do que isso. Era uma força elementar própria. Uma que era ao mesmo tempo independente, oposto à luz. Em vez de uma simples falta de luz, a pura escuridão era sua rival. E como luz e sombras sempre andavam de mãos dadas, também era inimigo das sombras. Por mais estranho que pudesse parecer. Foi por isso que Sun-Ni de repente sentiu o toque frio de desconforto quando descobriu sua presença. A verdadeira escuridão era extremamente rara e misteriosa. Ele só o havia encontrado uma vez antes, na catedral em ruínas da Cidade Negra. De onde nasceu e era controlado pelo guardião da catedral. O cavaleiro abandonado. O bastardo que o estripou como um porco. De fato, aquele infeliz encontro havia sido culpa da escuridão que o diabo caído exercia. Se não fosse pelo véu, Sun-Ni pode não ter permitido que o cavaleiro negro chegasse tão perto. Isso foi porque seus olhos, que eram capazes de espiar por qualquer sombra, eram tão cegos na verdadeira escuridão quanto os de um humano mundano. Sun-Ni não tinha visto o cavaleiro Persaquen que se aproximava no sudário da escuridão e agora não podia ver as profundezas do túnel. Pior ainda, o diabo caído da catedral em ruínas controlara apenas uma quantidade modesta de verdadeira escuridão. Aqui no túnel, entanto, havia um oceano inteiro dele. Ensolarado. Bem, aqui vai a esperança de que não haja abominações por dentro. Ele permaneceu perto das sentinelas por 1 minuto ou 2. Depois se virou e voltou cansadamente para o rinoceronte. Vamos descansar aqui. Por algumas horas. O comboio não estava em condições de continuar Tinovyug, de qualquer maneira. Os veículos precisavam ser reparados os feridos tinham que receber tratamento. As pessoas precisavam desesperadamente de descanso. Comprimidos. Que bem faria para deixar o túnel antes que a nuvem de Kvoring seguisse em frente. Eles tiveram que esperar até o enxame passar. Sun-Ni estava exausto. Também. Entrando no rinoceronte. Ele caiu em um dos assentos na área do salão e fechou os olhos. Apóstrofo porque eu sinto que pulamos da frigideira, direto para o fogo. Nada de bom veio de ir à clandestinidade. Toda vez que Sun-Ni tinha, algo desagradável estava esperando por ele lá. Sua desconfiança em passagens e túneis subterrâneos era apenas rivalizada por sua aversão ao mar. Pelo menos o túnel parecia seco. Scowling, Sun-Ni tentou esvaziar sua mente e se concentrar em circular a pouca essência que ele havia deixado através de seu corpo. Não importa o que veio a seguir, ele tinha que estar pronto. Samara estava se recuperando de esgotar totalmente sua essência, e Quentin estava ocupado curando os soldados feridos. Kim e Luster estavam realizando reparos de campo nos transportes civis. O Dorminhoco estava criando um novo lote de balas envenenadas para substituir as gastas durante o voo da nuvem devoradora. As reservas de munição do Sargento Gera estavam em um ponto em que cada rodada tinha que contar. Apenas Bailey e Donnie não tinham nada para fazer. Foi por isso que Sun-Ni os escolheu para acompanhá-lo em uma missão de escotismo. Ele queria descobrir a que distância ficava a saída do túnel, ou se não, e pelo menos explorar um longo trecho antes de levar o comboio adiante. Ninguém sabia quanto tempo durava o túnel. Muitos deles atravessaram as montanhas no centro antártico, onde o terreno era irregular demais para construir estradas retas. Sempre que uma estrada encontrava um afloramento de montanha que era grande demais para circular, no entanto, as pessoas costumavam optar por simplesmente escavá-lo para criar um atalho conveniente. Como resultado, o comprimento dos túneis variou bastante. De várias dezenas de metros a 10 quilômetros ou mais. A maioria deles foi criada durante o Dark Times. Mais tarde, quando as constantes valas, cataclismos ambientais e a descida do pesadelo reduziram a população humana e a concentraram em uma pequena quantidade de cidades vastas e facilmente defendidas, a maioria das estradas da montanha ficou fora de uso e foi abandonada. Assim, não havia informações no túnel. Poderia ter apenas algumas centenas de metros de comprimento. Ou esticado para frente por 1 dúzia de quilômetros. Considerando o terreno local, Sun-Ni suspeitava que este último se aproximasse da verdade. Convocando a visão cruel, ele olhou para Belidorn. Você está pronto? Eles assentiram. Sim, senhor.
Eles estavam em pé na frente do rinoceronte. Algumas pessoas estavam olhando para os 13 irregulares, mas apenas o professor Obel se aproximou para vê-los. Cuidado, jovens. Lugares como esse podem ser bastante perigosos. Não use nenhuma memória ou habilidade que tenha a ver com fogo também. Agora que estamos no subsolo, seria fácil queimar todo o oxigênio. Sun-Yi olhou para o velho com um pouco de tensão escondida atrás de sua expressão exteriormente confiante. Mais alguma coisa que deveríamos saber? O professor Obel pensou por um momento. Então deu uma olhada. Muitos desses túneis passaram por várias rodadas de escavações adicionais para servir como abrigos antiaéreos durante os últimos estágios da guerra entre os. Mas esses nomes provavelmente não lhe dirão muito. Basta dizer. Você pode achar que a estrutura do túnel não é tão direta quanto se poderia esperar. Sun-Yi suspirou. Bem. Nós estamos indo, então. Se não voltarmos depois de 2 horas. Bem, eu não vou mentir. Se algo conseguir me matar, todos vocês provavelmente morrerão em breve, também. Portanto, não há muito que você possa fazer nesse momento. Ele tentou forçar um sorriso encorajador. Falhou. E simplesmente se virou. Carregando memórias luminosas, Sun-Yi e seu povo passaram pelas sentinelas nervosas. E mergulhou na escuridão sem olhar para trás. Capítulo 932, Cego. Sun-Yi se acostumara a usar suas sombras para explorar a frente em situações perigosas. Explore o mundo ao seu redor e descubra ameaças ocultas. Contudo, desta vez, ele não podia, simplesmente porque as sombras eram tão cegas quanto ele no abraço da verdadeira escuridão. Indo mais fundo no túnel, ele instantaneamente se sentiu tenso e incrivelmente vulnerável. As coisas estavam ainda piores do que Sun-Yi pensava. Sua visão não só foi subitamente limitada a um mero ponto de vista único. Ele não apenas não podia ver nada fora do estreito círculo de luz criado pelas memórias luminosas como um mais humano. Até sua capacidade de sentir as formas e movimentos das sombras estava prejudicada. Por quê? É claro, nenhuma sombra existia na escuridão. Aquela parte única de sua percepção havia se tornado tão arraigada para ele que agora que se foi, Sun-Yi se sentiu cego. Era como se de repente ele perdesse os olhos e os ouvidos. O mundo inteiro parecia estranho, pouco claro e confuso. A mudança repentina foi tão severa que ele quase perdeu o equilíbrio. De maldito. Bailey e Dorn, que viveram a vida inteira assim, não pareciam perturbados. Certo. Eles chegaram a confiar na capacidade de ver na escuridão que Kim costumava compartilhar com eles. Mas não é um grau em que se tornou sua segunda natureza. Ensolarado, por outro lado. Ele estava desorientado. E sentiu-se totalmente exposto. Que horrível. Grimação. Ele agarrou o eixo da visão cruel, e continuou andando. A lâmina da lança sombria ainda não brilhava. Em vez disso, absorvendo parte da luz produzida pelas lanternas dos irregulares, caso ele precisasse dela no futuro. O túnel era largo o suficiente para 2 veículos passarem um pelo outro sem escovar os lados. E totalmente vazio. Nada além de escuridão impenetrável encheu sua extensão silenciosa. E assim, seus passos ecoaram, refletindo das frias paredes de pedra. Sun-Yi olhou para Bailey e Dorn um pouco de desagrado. Ele estava andando tão silenciosamente como sempre, treinado para permanecer despercebido pelos longos meses de caça de abominações poderosas na Cidade Negra. No entanto, os 2 lutadores da vanguarda Selei não eram versados em furtividade, e seus equipamentos também não eram adequados para isso. Maneira de anunciar nossa posição a todos. E tudo. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Embora muitas criaturas de pesadelos possuíssem alguma maneira de perceber o mundo na ausência de luz, ele ainda estava acostumado a ser o único a perseguir sua presa sem ser visto. Agora, contudo, os papéis foram revertidos. Sun-Yi estava à mercê de qualquer criatura que se escondesse na escuridão. E tinha que haver algo lá, sem dúvida. Verdadeira escuridão. Afinal, não tinha vindo do nada. Que tipo de horror horrível terei que lutar dessa vez? Eles avançaram cuidadosamente, grudando perto da parede do túnel. Alguns minutos se passaram. Então uma dúzia. O que Sun-Yi mais temia, não aconteceu, nada os atacou, e não havia seções desabadas do telhado do túnel que pudessem bloquear a saída do comboio. Contudo, também não havia sinal de saída. O túnel simplesmente se estendia para frente,
aparentemente infinitamente e completamente vazio. Depois de um tempo, Sun-Yi conseguiu evitar o desconforto e se adaptar a ter sua percepção severamente prejudicada. Tão bem quanto ele poderia. Ainda era profundamente perturbador. Apesar. Meia hora se passou sem eles encontrarem ameaças. Até onde você acha que andamos? Bailey. Tudo que Dorne pensou por um momento. O homem gigante deu de ombros. 3 quilômetros. Talvez menos. Uma carranca profunda apareceu no rosto de Sun-Yi. 3 quilômetros não era uma quantidade pequena. Claro, havia túneis muito mais longos por aí. O chão também parecia plano e não se inclinava nem lor para baixo. Ainda assim, era estranho que eles ainda não tivessem sido atacados. Mantenha os olhos abertos. O pequeno esquadrão de escoteiros continuou em frente. Depois de um tempo, eles encontraram uma pequena abertura na parede do túnel, levando às profundezas da montanha. O galho estreito também foi afogado na verdadeira escuridão. Parado perto, Sun-Yi pensou ter ouvido um zumbido distante. No entanto, um momento depois, ele se foi, perseguido pela voz de Dorne. Este deve ser um dos eixos adicionais do túnel sobre os quais o professor Obel falou. Provavelmente há toda uma rede deles dentro da montanha, escavada para abrigar a população em caso de ataque nuclear. Bailey coçou a parte de trás da cabeça. Quem usa bombas nucleares para matar pessoas? As armas biológicas não são muito mais eficazes. Sun-Yi olhou para ele sombriamente. Vou contar isso para a Europa. Naquele momento, Dom limpou a garganta. Na verdade, capitão. Eles usaram armas nucleares e biológicas na Europa. Oh. Bem, não era como se Sun-Yi tivesse recebido uma boa educação. Ele mal sabia que outros lugares além do NQSC existiam antes da conversa fatídica com o mestre. De qualquer forma, ele teve que decidir se eles deveriam explorar o ramo lateral do túnel ou continuar em frente ao longo do principal. No final, ele escolheu seguir o caminho atual. Ele realmente não se importava com o que havia lá fora, doente a antiga rede de passagens abandonadas. Contanto que o comboio possa passar e chegar à saída. Sun-Yi não precisava saber. Eles andaram e andaram. E nada aconteceu. Em algum momento, a falta de terríveis criaturas de pesadelos que os atacavam da escuridão começou a perturbar Sun-Yi mais do que a possibilidade de um ataque repentino. Isso é muito assustador. Eventualmente, uma marca de uma hora passou sem que eles encontrassem nada, não a fonte da verdadeira escuridão, nem as criaturas do pesadelo que poderiam ter feito um ninho no túnel, e não a saída. Não havia sequer uma dica disso. Pare. Sun-Yi franziu a testa enquanto esperava. Não havia nada além de escuridão pela frente. No final, ele suspirou e se virou. A missão de escotismo foi um sucesso retumbante e um fracasso retumbante. Eles não encontraram ameaças ativas ao comboio, mas também não conseguiram provar conclusivamente o que não havia. De qualquer forma, o tempo que ele havia alocado para a missão de escotismo acabou. Vamos voltar. Agora, sua melhor escolha foi liderar o comboio esperar o melhor. Apesar da falta de pesadelo, criaturas, ou de qualquer coisa, realmente, dentro do túnel, Sun-Yi se sentiu muito desconfortável. Ocasionalmente, falta conteúdo, informe erros a tempo. Capítulo 933, Escuridão no fim do túnel. Braviga a escuridão silenciosa, eles refizeram seus degraus e voltaram para a entrada desabada do túnel depois de uma hora longa e tensa. Nada de perigoso aconteceu no caminho de volta, e o comboio parecia ter se saído bem na ausência deles também. A inquietação de tudo isso foi profundamente perturbadora. Escondendo sua preocupação, Sun-Yi olhou para as paredes escuras ao seu redor. Os veículos rebatidos estavam imóveis, com as rodas apoiadas no frio asfalto. Aqui e ali, as pessoas podiam ser vistas descansando ou correndo para concluir várias tarefas. Apóstrofo. Eu não gosto disso. Franzindo a testa, ele foi em direção à escotilha do rinoceronte. As pessoas de quem ele precisava ouvir já estavam reunidas lá, prontas para relatar o estado das coisas. Quando Sun-Yi passou pelas sentinelas, uma delas de repente o chamou. Capitão Sem Sol, senhor. Ele diminuiu a velocidade e deu ao soldado um olhar sombrio. Sim. O homem hesitou por alguns momentos. Seu rosto estava quieto, mas seus olhos cansados estavam cheios de alguma emoção desconhecida e intensa. Fora, eu fazia parte da tripulação do veículo traseiro. O que você fez por nós naquela época, perto do fim? Você realmente nos salvou. Obrigado, senhor.
Sun-Yi olhou para ele um pouco, depois se virou com um escárnio. Eu estou no comando deste comboio. Estes são meus veículos e você é meu povo. Ninguém pega o que é meu. Especialmente sem pagar um preço. Você sabe quanto custa um veículo como esse. Com isso, ele balançou a cabeça e foi embora. Que cara estranho. Os irregulares, assim como o sargento Jerry, o professor Obel e Beta estavam esperando na suíte de comando do rinoceronte. Sun-Yi recebeu vários relatórios, o que melhorou um pouco seu tenor. O comboio havia perdido um transporte civil e um veículo militar como resultado do encontro da nuvem devorante. Felizmente, isso não afetou muito a logística deles. Depois de sacrificar a enfermaria móvel para acomodar os refugiados deslocados, tudo o que eles realmente perderam foi um pouco de poder de fogo. Todos os veículos restantes estavam remendados e prontos para se mover. O sargento Jerry suspirou. Não temos muita munição, senhor. Além disso, nossas reservas de água potável também são severamente reduzidas. Nós descartamos muito para aliviar a carga nos transportes antes da chegada do enxame. Não deve se tornar um problema nos próximos dias, mas depois disso. Sun-Yi acenou com a mão com desdém. Não se preocupe com a água. Eu tenho uma fonte literalmente interminável de água. Ellie permaneceu em silêncio por um tempo, considerando as opções. Eles poderiam passar pelo túnel ou permanecer onde estavam e tentar sair quando algum tempo se passasse. Ambas as opções eram inferiores ao ideal. Apóstrofo tudo se resume a quanto tempo eu quero permanecer no túnel, ao que parece. A primeira opção permitiria que o comboio escapasse do subsolo mais cedo. Se tudo desse certo durante a viagem, até a saída oposta. A segunda opção os forçaria a permanecer no interior por muito mais tempo, mas não exigia mergulhar mais fundo na escuridão arrepiante. Nem estava livre de riscos. Amaldiçoa. No final, Sun-Yi realmente não gostava da ideia de ficar no túnel misterioso nem um minuto a mais do que era necessário. Ele suspirou. Inicie os motores. Estamos indo embora. Alguns minutos depois, o rinoceronte ganhou vida e avançou. Lentamente ganhando velocidade. As vigas de focos poderosos instalados em seu telhado cortam a escuridão, forçando-a a fugir e se agarrar às paredes do túnel. Os transportes civis e os veículos militares se seguiram, ficando perto da enorme APC. A escuridão voltou e devorou tudo mais uma vez atrás deles, fazendo parecer que o comboio estava viajando dentro de uma pequena e fugaz ilha de luz frágil. Sun-Yi subiu ao telhado do rinoceronte e ficou lá com Saint, olhando para a escuridão com uma expressão sombria no rosto. Ele ainda estava cego para tudo o que estava acontecendo fora da pequena bolha de luz, o que o deixou incrivelmente nervoso. Onde fica? Onde está a fonte de toda essa escuridão? Quando isso vai atacar? Minutos se passaram, mas, assim como, durante a missão de escotismo, nada aconteceu. O comboio avançou com velocidade modesta, mas constante. Medidor após metro de asfalto velho desapareceu sob as rodas do rinoceronte, e as paredes de pedra pareciam passar por elas, desaparecendo na escuridão. O túnel estava silencioso, com apenas a passagem dos veículos humanos fazendo barulho. De tempos em tempos, as passagens laterais se abriam, para a esquerda ou direita do comboio, deixando Sun-Yi especialmente nervoso. Todos esses caminhos se abriram, levando mais fundo no subsolo. Ele estava preparado para algo para atacá-los da escuridão. Mas nada aconteceu. Ignore-os. Não precisamos pôr pé nessas passagens. Só precisamos chegar à saída e escapar deste lugar terrível. Assim, uma hora se passou, e depois outra e outra. O túnel continuou a se estender para frente, aparentemente interminável. Quanto mais o tempo passava, mais profunda a Skull de Sun-Yi se tornava. Depois de um tempo, ele finalmente deixou o telhado da pomba anti-rino de volta ao seu interior com uma escuridão expressão. Caminhando até Luster, aterre os dentes e diga, é o bastante. Pare o comboio. Luster olhou para ele questionando e depois encolheu os ombros. O APC diminuiu a velocidade e depois parou. Os outros veículos seguiram o exemplo e, logo, todo o comboio parou. Sun-Yi deixou o rinoceronte e ficou parado por alguns momentos, olhando para o asfalto desgastado. Sargento Jerry e os membros de sua coorte logo se aproximaram da direção de outros veículos, enquanto Luster, Professor Obel e Bet saíram do rinoceronte pela escotilha. Saint caminhou até a beira do telhado, olhando-os de cima, indiferentemente.
A maioria das pessoas reunidas tinha expressões graves no rosto. Percebendo o humor sombrio, Luster piscou algumas vezes e depois virou-se para Sun-Ni. Capitão, por que paramos? Existe algum problema? Sun-Ni olhou para ele silenciosamente. Sim. Há um problema, seu tolo. Você não pode contar? Luster arranhou a parte de trás da cabeça. O que? Há uma criatura do pesadelo pela frente. Sun-Ni suspirou e depois olhou para cima. Não. Não há nada pela frente. Esse é o problema. Estamos dirigindo há cerca de 7 horas, correto? Qual foi a nossa velocidade média? O jovem hesitou por um momento. 30 km por hora, senhor. Eles não correram e mantiveram uma velocidade modesta, para poder reagir caso o perigo aparecesse à frente. Sun-Ni sentiu. Isso é mais de 200 km de seguir em frente. E, no entanto, não há saída. Você vê o problema agora. Os olhos de Luster subitamente se arregalaram. Bem, se você colocar assim. É realmente estranho. Sun-Ni cerrou os dentes. Não é apenas estranho. Se houvesse um túnel desse comprimento na Antártica, teria sido o mais longo do mundo, de longe. Todo mundo saberia disso. O brilho empalideceu um pouco e depois estudou os rostos de todos. Como é que ninguém fez, então? Senhor? Sun-Ni olhou para baixo e balançou a cabeça. Existe apenas uma resposta possível. Este túnel. Algo está muito, muito errado com ele. Capítulo 934. Sem saída. Não poderia haver um túnel que se estendesse sob o centro antártico por centenas de quilômetros. Uma estrutura como essa não seria apenas uma façanha milagrosa da engenharia, mas muitas pessoas, especialmente o estrategista do exército e alguém tão conhecedor quanto o professor Obel, estariam cientes de sua existência. No entanto, ninguém esteve. Sun-Ni permaneceu em silêncio por um tempo, depois, olhou para o velho. O professor Obel simplesmente balançou a cabeça. Receio não poder explicar. O que? Não é muito surpreendente. Depois que o Nightmare Spell desceu, há muitas coisas no mundo que a ciência, ou melhor, nosso entendimento científico limitado, deixa de explicar. Sun-Ni suspirou. Ótimo. O que ele deveria fazer agora? Ficou claro que as leis da natureza foram violadas ou funcionaram de maneira diferente dentro do túnel. O espaço não estava se comportando como deveria se comportar. Ou talvez eles simplesmente tivessem viajado para alguns estranha dimensão de bolso que estava cheia de nada além de verdadeira escuridão. Talvez eles estivessem todos sob a influência de outro azar mental. Talvez todos tivessem sido devorados pelo enxame de bestas de Brody e agora estivessem condenados a um purgatório eterno. Quem poderia dizer? Sun-Ni amaldiçoou-se silenciosamente e envolveu todas as 4 sombras ao redor da cadeia desagradável para aumentar sua proteção mental. Nada mudou. A escuridão opressiva não desapareceu. Se alguma coisa, parecia ainda mais agorenta agora. Ele fechou os olhos por um momento. Bem. Não vamos entrar em pânico ainda. Sun-Ni olhou em volta, depois caminhou até a parede do túnel e bateu com o punho. Um estrondo surpreendente rolou pelo túnel, ecoando na escuridão. No local onde sua manopla de aço havia pousado, uma pequena impressão apareceu, com uma rede de rachaduras se espalhando pela pedra fria. Volte para seus veículos. Todos seguiram suas instruções sem fazer perguntas. O comboio continuou a avançar. No entanto, desta vez, Sun-Ni parou depois de 10 minutos e deixou o Rhino sozinho. Envolvendo as sombras ao redor de seu corpo, seja ativado o encantamento, ligue a ter vírgula da Cruel City para iluminar o caminho e correu de volta para a escuridão. Movendo-se muito mais rápido do que os veículos, ele logo chegou ao ponto da parada anterior e estudou a seção rachada do muro, depois voltou. O comboio se mudou para mais 10 minutos. Depois disso, Sun-Ni ordenou que eles colocassem os veículos em marcha ré. O túnel não era largo o suficiente para o rinoceronte e os transportes civis se virarem e voltassem. Depois de um tempo, ele deu a ordem para parar. Apóstrofo. Isso é ruim. Suas ações aparentemente erráticas, é claro, não foram sem uma razão. Sun-Ni já sabia que era possível voltar para um local visitado anteriormente dentro do túnel. Bailey, Dorni e ele próprio andaram por cerca de 6 quilômetros durante o escotismo inicial, e depois voltou com segurança ao comboio. A primeira parada que ele ordenou foi garantir que mesmo o princípio ainda se aplicasse. De fato, ele conseguiu retornar à parte marcada do muro a 5 quilômetros de distância.
A segunda parada foi para testar se algo mudaria com mais distância. E seria ruim. Eles deveriam ter visto há muito tempo a impressão de seu punho e a rede de rachaduras ao redor, mas não havia. Em algum momento, entre 5 e 10 quilômetros de separação, a marca desapareceu sem deixar rastro. O que foi uma notícia muito, muito ruim para Sun-Ni. Isso significava que eles não podiam retornar à saída desabada do túnel. O caminho de volta, e a segunda opção que ele tinha de escapar para a superfície não existiam mais. Olhando para a escuridão, Sun-Ni sentiu um arrepio frio escorrer por sua espinha. Se ele tivesse liderado a equipe de escoteiros alguns quilômetros adiante, eles teriam sido separados do comboio para sempre. Eles estariam condenados a vagar pela escuridão sozinhos, pelo resto de suas vidas. Ele chegou perto do desastre sem nem saber. Eu tive sorte. Um de seus piores medos se tornou realidade. Sun-Ni era mais do que capaz de lutar contra inimigos que ela poderia derrubar, mesmo que a força deles parecesse esmagadora. No entanto, ele era tão impotente quanto o resto contra circunstâncias como a que se encontravam agora, contra ameaças que eram invisíveis e inexplicáveis. Condenando aqueles que os encontraram silenciosamente e sem aviso prévio. Simplesmente existindo. Contra ameaças como essa, ele precisava de alguém como Cassie. Infelizmente, ela estava longe, provavelmente se preparando para a guerra entre Valor e Song com o resto dos Firikeepers. Apóstrofo. Droga. Ele olhou para as paredes de pedra do túnel e depois para os veículos agredidos do comboio. Havia quase 400 pessoas neles, que ele prometera resgatar. Ele se tornaria um mentiroso? Sun-Ni inclinou a cabeça um pouco e depois piscou. Espere, em que bobagem estou pensando? Eu sempre fui um mentiroso. Não há nada para eu me tornar. Mentira, respirou fundo. Não. Não, está tudo bem. Vou encontrar uma saída. Afinal, ele não precisava entender a natureza da armadilha. Ele só tinha que quebrar. De alguma forma, Sun-Ni esfregou o rosto, olhou para a escuridão uma última vez e gesticulou para Luster continuar dirigindo rindo para a frente. Antes de mais nada, eles tinham que ter certeza de que realmente não havia limite para a estranha infinidade do túnel escuro. O comboio viajou pela escuridão, atravessando quilômetros e quilômetros. Mais horas se passaram sem nada mudar. Então, um pouco mais, eventualmente, um dia inteiro se foi. Lentamente, uma sensação de pavor estava se espalhando pelos refugiados exaustos e pelos soldados mundanos. Até os irregulares pareciam tensos. Sun-Ni ordenou que todos parassem e acampassem. As pessoas precisavam descansar, e nada melhoraria se persistissem, apesar de tudo. Quando os soldados começaram a cozinhar comida e a organizar lugares para dormir para os civis, ele se afastou deles e chamou o sargento Jerry. Jerry correu para onde Sun-Ni estava, meio engolida por dar lutez, e perguntou com uma voz rouca: Sim, capitão? Você precisava de algo? Sun-Ni permaneceu por alguns momentos, olhando para o comboio. Então, ele olhou para o sargento e disse: Sim. Eu tenho 2 perguntas para você. Quanta comida nos resta? E quanto tempo as células de combustível dos transportes por último? Capítulo 935, Sem amarração. Enquanto o povo do comboio se instalava para descansar, Sun-Ni os observava com uma expressão sombria em seu rosto pálido. Finalmente, ele entrou e voltou para o rinoceronte. Lá, os irregulares estavam esperando, sem saber o que fazer. Também não era como se ele tivesse respostas, mas Sun-Ni teve que decidir quais seriam seus próximos passos. Ele hesitou por alguns momentos. Luster, Samara e Dorn. Vá dormir e relate nossa situação. Talvez o comando do exército tenha alguns ideias sobre o que estamos lidando aqui. Apesar da natureza ameaçadora do túnel escuro, as coisas não eram tão sombrias quanto pareciam. O comboio foi isolado do primeiro exército de evacuação em termos de apoio real, mas as informações ainda fluíam entre a coorte e seus superiores. Em algum lugar dos bancos de dados do governo, havia que haver uma dica de como escapar da escuridão sem fim. Mesmo que ninguém tivesse encontrado sua fonte antes, as pessoas teriam colidido com algo semelhante no passado. Caso contrário, Sun-Ni se aventuraria no próprio reino dos sonhos e procuraria Cassie. Com suas poderosas habilidades de adivinhação, ela foi sua melhor aposta. Mais do que isso, ele poderia transportar alimentos e outros recursos da Torre do Marfim com a ajuda do Cofer Coveto, para que seu povo não passasse fome.
Por enquanto, o tempo não era seu inimigo. Eles apenas tiveram que encontrar uma maneira de resolver o quebra-cabeça e escapar. Ele suspirou. A menos que algo mude para pior. De qualquer forma, ainda não havia sentido em entrar em pânico. Sun Ni viu 3 de seus soldados subirem nas vargens adormecidas e depois enviou o resto para vigiar os refugiados. O véu opressivo da escuridão que abafava seus sentidos ainda estava lá, moendo nos nervos de Sun Ni. Ele também estava cansado. Pelo menos não há chamada aqui. De fato, foi a primeira vez em muito tempo que Sun Ni não ouviu a ligação. Em qualquer outro lugar do centro antártico, ele continuava sussurrando silenciosamente nos ouvidos de Awakened, mas aqui no túnel escuro, os sussurros se foram. Mentira, não tinha certeza se isso era um bom sinal ou um mau presságio. Veremos em breve. Ordenando que suas sombras observassem o acampamento temporário, Sun Ni subiu em um nicho adormecido. As coisas melhorariam depois que ele dormisse. Se nada mais, suas reservas de essência seriam um pouco reabastecidas. Isso por si só foi suficiente para fazê-lo se sentir mais confiante. Naquela noite, Sun Ni teve um pesadelo. Ele sonhava com a vala em que se arrastara depois de ser destruído pelo cavaleiro abandonado e com uma escuridão fria e transbordante. Foi uma surpresa desagradável, já que ele se acostumara a dormir pacificamente, desde o reino da esperança. Seus sonhos eram geralmente guardados pelo pesadelo. Se um pesadelo apareceu, ele foi prontamente destruído ou subjugado pelo corcel da sombra. Mas agora que Nightmare estava adormecido após receber ferimentos, Sun Ni ficou sem sua proteção. Apóstrofo. Que pena. Sentindo-se menos descansado do que preferiria, Sun Ni foi ao conjunto de comando do reino e estudou os monitores para ter um vislumbre do acampamento do comboio. Tudo parecia estar em ordem. As sombras o teriam acordado se algo acontecesse, mas era bom ter certeza. Ele permaneceu por um tempo, depois caminhou até a área da cozinha para preparar um café. Algum tempo depois, carregando uma xícara fumegante, Sun Ni voltou para a área de estar e se apoiou em uma antepara. Sem mais nada para fazer, ele simplesmente olhou para os painéis fechados que escondiam os nichos adormecidos. O despertado que lhe havia enviado ao reino dos sonhos voltaria em breve. Finalmente, quando seu café estava quase acabando, um dos painéis deslizou para longe, revelando o interior da cápsula. Lá, Luster abriu lentamente os olhos e olhou diretamente para Sun Ni. Então, o jovem recuou com uma expressão assustada no rosto. Capitão C? O que você está fazendo aqui? Sun Ni silenciosamente trouxe o copo para os lábios e parece um gole. Estou tomando café, tolo. Como é que estou fazendo? O brilho abriu a boca e a fechou. Ele parecia estar muito confuso. Não, quero dizer, o que você está fazendo na minha cidadela? Como você chegou aqui? Isso não espera. Ele finalmente olhou em volta, percebendo que estava dentro do rinoceronte. No entanto, a confusão de Luster só cresceu. Isso não é minha cidadela. Sun Ni franziu a testa, estudando a expressão do jovem. Por que você pensaria que está dentro de uma cidadela? O brilho piscou algumas vezes. Bem, é assim que as coisas funcionam, certo? Você vai dormir no mundo real e é enviado para o sonho reino. Não me diga. Sun Ni fechou os olhos por um momento. Então, o que você está tentando dizer é que não voltou do reino dos sonhos? Você adormeceu no mundo acordado e acordou no mundo real. O brilho soltou uma risada nervosa. Ah! Isso é impossível. Despertado, não fique no mundo real quando dormimos. Mas também. Sim. A última coisa que me lembro é de me instalar dentro do casulo. Senhor. O canto da boca de Sun Ni se contraiu. Parecia que o impossível havia acontecido. Um despertado adormeceu sem ser transportado para o reino dos sonhos. O filho de Luster permaneceu no túnel escuro. O mesmo aconteceu com as almas de Kim e Samara, quando acordaram logo depois. O resultado foi o mesmo, eles ficaram confusos e assustados. Nenhum dos 3 conseguiu chegar a uma cidadela. Isso não é bom, nem um pouco bom. Sem dizer muito, Sun Ni alcançou dentro de si e tentou sentir a atração familiar, a atração de sua âncora no reino dos sonhos. Normalmente, desde que ele se concentrasse na âncora, ele iniciaria o processo de viajar pelos mundos. No entanto, desta vez, não havia nada. Não importa o quanto ele procurasse, sua alma cheirava desprovida da atração do reino dos sonhos. Sua conexão com a Torre do Marfim se foi, assim como a chamada. De repente,
Ensolarado, Sunny olhou para o mar de escuridão em torno da frágil ilha de luz, onde centenas de refugiados ficaram presos, tremendo enquanto dormiam. Apóstrofo. Que diabos é esse lugar?